Olá, dando sequência aí às nossas atividades de literatura, né, nós vínhamos falando sobre as vanguardas europeias, né, foi uma série de movimentos com características próprias, né, mas que traziam, né, embutidos ali na sua ideologia, né, uma nova maneira de enxergar a arte, né? Essas vanguardas ficaram conhecidas como os ismos, né? E aí nós falamos do futurismo, né, e do expressionismo, né? O futurismo acontecendo ali na Itália, né, tendo como agente principal, né, o Filippo Tommaso Marinetti, né, que era um escritor, né, também um poeta, e que, de certa forma, acabou também politicamente enveredando, né, pelas questões próprias do fascismo, né, de Benito Mussolini. Mas, a despeito dessas questões políticas, né, os movimentos de vanguarda eles trouxeram, né, para as artes, né, de uma maneira geral, como as artes plásticas, a arquitetura, a música, né, e a literatura, expressões que até então não haviam sido construídas, né? Então, algumas construções mais radicais, experimentais, né, no intuito de quebrar, né, com a tradição dentro das artes de uma maneira geral, né? Na Europa, havia um academicismo muito grande, uma preocupação da academia em preservar a questão do clássico, né? Então, esses novos artistas, eles se rebelaram com essa postura, né? Pensando, nós somos agentes do povo, né? Então vamos escrever uma arte também voltada, né, para esse tipo de cidadão, né? Trazendo ali grandes novidades estéticas, né, para dentro então dos movimentos. Nós falamos um pouco sobre ele, né, e passamos aí algumas atividades, né. Hoje nós vamos comentar essas atividades e para que vocês possam acompanhar, eu separei um slide aqui. Bom, né, eu trouxe aqui uma questão, né, sobre o futurismo, né. Esse futurismo, né, o próprio nome já traz consigo uma conotação, né, voltada ali para a ideia mesmo do futuro, né? Um certo desprezo pelas coisas do passado, né? Lembrar que o contexto histórico no qual o futurismo surge, né, é um contexto de grandes novidades, né? A partir dali, nós temos a popularização da luz elétrica, né? O automóvel movido a gasolina. Então, é um movimento, né, em que essas facetas, né, da sociedade vão influenciá-lo de uma maneira contumaz. Então, nós temos aqui algumas alternativas, vamos verificar quais aquelas que dizem respeito, então, ao futurismo. Está dizendo aqui, né, no Brasil, né, todas as tendências de vanguarda foram chamadas de modernismo, que vale ao futurismo para os italianos e o expressionismo para os alemães. O modernismo é uma escola literária, né, que acontece aqui no Brasil a partir de 1922, né, de 1900 até 1922, nós temos aí então o pré-modernismo. Né? Mas as ideias do modernismo, né, nós vamos trabalhar isso em uma outra oportunidade, né, são grandemente influenciados por essa agitação cultural, né, na Europa. Então, podemos dizer que sim, né, que essa alternativa aqui é uma alternativa verdadeira. Né? É mais ou menos as mesmas posturas. Né? O futurismo, com essa ideia, né, de futuro, de experimentalismo, de radicalismo nas artes, o expressionismo da mesma forma, e o modernismo a gente vai verificar que também não foi diferente disso. Né? Bom, fazendo aqui a outra alternativa, né? A alternativa 2 é o seguinte: na literatura brasileira,
Os principais representantes foram Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schmidt, que se apropriaram, aliás, né, de ideais futuristas para a realização de uma escrita automática e telegráfica. Olha só, né, nós ainda não falamos ainda do modernismo, mas eu posso adiantar para vocês, né? E a primeira geração modernista, né, o modernismo foi composto de 3 gerações. A primeira geração modernista, sim, adotou radicalmente essas posturas, né, próprias ali e semelhantes ao futurismo. No entanto, Augusto Frederico Schmidt não faz parte dessa geração. Então, essa alternativa é uma alternativa falsa. Na alternativa 3, o futurismo difundiu-se por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu meio ideal de realização artística. Bom, todos os ismos, né, todas as vanguardas, né, os movimentos de vanguarda no início do século XX, adotarão essas medidas, né, conferências, né, encontro ali de pessoas, né, para debater os rumos da arte, né, na Europa, e através de manifestos. Né? O que são os manifestos? O manifesto é um gênero textual, né, no qual você expõe ali as suas ideias, né, a respeito de um determinado assunto ao qual você está necessariamente engajado. Né? Então, e outra maneira também, né, dos manifestos, conferências, essa vanguarda europeia, né, os ismos, encontrou também nas revistas. Né? Cada movimento lançou também a sua revista, né? Porque essa revista acabava se popularizando, chegando nas mãos de um número maior de pessoas, e assim o movimento se difundia. Né? Então, sim, essa alternativa também é verdadeira. Tá? O futurismo, né, vai adotar, então, manifestos, conferências, revistas, né? E, sobretudo, na literatura, né, para poder divulgar ali as suas ideias. Né? Então, nós temos aí a alternativa 3 também como verdadeira. A alternativa 4 diz: entre suas principais características estão a decomposição das figuras em formas geométricas, a não retratação da realidade de forma real, né, uma realidade fragmentada, a não utilização da perspectiva e tridimensionalidade e uso do humor. Bom, pessoal, essa característica, né, citada aqui na questão, na alternativa 4, ela se aproxima de outro movimento de vanguarda, o cubismo, que nós vamos falar em outra oportunidade. Então, essa alternativa também ela é falsa no que diz respeito ao futurismo. Então, as alternativas corretas aí, alternativas 1 e 3. Então, a resposta certa é a letra C. Tá? É somente essas duas que dizem respeito diretamente, então, ao futurismo. Certo? Vamos lá para a segunda questão, né? A segunda questão diz assim: as artes, suas vanguardas e seus desafios estatísticos ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró, né? Juan Miró, espanhol também, e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Então, o que essas pessoas aí, né, que esses artistas propunham? Né? A resposta correta aqui, então, é a letra B. Né? Todas as vanguardas, a ideia delas era romper com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado da arte. Né? Por exemplo, o conceito de beleza, né? O conceito do belo. O que é belo? Né? A gente pega ali uma pintura, então, expressionista, né? Do Edvard Munch, como o Grito, né? Aquela figura humana toda distorcida, né? Não próxima da realidade, né? Distinto, apenas subjetivo, apenas sob o ponto de vista particular aí do autor, né? Então, a ideia era essa, mudar realmente essas regras do mercado da arte, né? Estabelecer outras formas de composição, né? E também abranger, né? Ampliar também os próprios consumidores de arte,
né? Porque também o artista vive disso, né? De vender a sua arte, né? Então, esse circuito acabou ganhando espaço, né? E muitos desses artistas aí, o próprio Picasso, né? Foi reconhecido em vida e ganhou muito dinheiro, né? O Salvador Dalí também, né? Assim também como o Juan Miró, né? O Juan Miró mais próximo aí a nós, né? O Miró, ele aí na década de 40, né? Estava ainda muito ativo. Apenas o Van Gogh, né? Infelizmente não teve a arte reconhecida ali no início, né? Dessas vanguardas. Mas ele digamos assim, ele é mais vanguarda do que a própria vanguarda. Ele vem antes, né? Do próprio expressionismo que vai beber da fonte ali do Van Gogh, né? O Van Gogh hoje os quadros dele valem milhões, né? Não tem muito tempo uma das séries de composições dele chamada Os Girassóis, né? Foi vendida em um leilão aí por algumas centenas de milhões, né? Então é hoje muito reconhecido. Mas os demais, sim, né? Então, a ideia era justamente essa. Agora, as demais alternativas não diz respeito, né? Aqui a letra A é justamente o contrário daquilo que se espera, né? Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, afirmando o valor da estética do classicismo. Não, é justamente o contrário disso aí, né? Combater, né, essa estética clássica, né, que vinha dominando a arte há muito tempo, né? Uma arte meramente fotográfica, né, meramente retratista, né, digamos assim, para se contrapor à questão da realidade, para mostrar a realidade, né? Então havia mais essa necessidade, uma vez que até a fotografia já havia sido inventada aí nesse período, né? Enfim, a letra C também foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias. Não, a princípio não, né? A princípio esses artistas, né? O próprio Van Gogh não teve nenhum tipo de reconhecimento, né? Mas a princípio esses artistas foram achincalhados, né? Só com o desenvolver dessa arte, com o passar do tempo, é que eles vão ganhando uma notoriedade, né? Mas a princípio não, né? A crítica elitista, né? Acadêmica, né? Via aquilo ali não como uma forma de arte, né? Via como aquilo ali como uma grande besteira, uma grande ilusão, né? Desses artistas. A letra D, né, também vai acabar corroborando essa mesma ideia que a gente acabou de falar, né? Conseguiram um espaço imediato nos grandes museus, uma aceitação popular indiscutível e surpreendente. Não, né? Tudo é uma questão de processo. A princípio foram relegados aí à marginalidade, né? Só depois o reconhecimento. E a letra E diz, né, renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Né? Sim, renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, né? Sem dúvida nenhuma. Essa arte realizada ali pela vanguarda europeia, né, é uma arte de exportação. Ela vai influenciar artistas canadenses, dos Estados Unidos, mexicanos, né, como a Frida Kahlo, por exemplo, e descendo aqui, né, para a América do Sul, vai influenciar autores, né, como a Anita Malfatti, por exemplo, né, e escritores, né, do calibre aí do Manuel Bandeira, do Oswaldo de Andrade, do Mário de Andrade, que fazem parte do modernismo, que nós vamos falar mais adiante. Mas e aí que está dizendo, né, que eles ficaram restritos ao mundo acadêmico. Não, né, eles ousaram, foram muito além da questão acadêmica e intelectual, né, muito restrita àquela ideia clássica ali do final do século XIX, início do século XX. Tá? Portanto, a resposta certa é a letra B. Agora a gente vai para a questão 3, né? A questão 3 um pouco mais complexa aí, né? Traz uma série de movimentos, alguns artistas também, e está falando sobre o expressionismo alemão, né? O expressionismo foi um movimento de vanguarda que surgiu na Alemanha na primeira década do século XX, né? Desponta através do grupo Die Brücke, né? Formado pelos artistas Ernest Kirchner, Erich Heckel e Carl Schmidt-Huttluff. Né? Quem são essas pessoas? Né? O que é esse movimento? Esse movimento, o Die Brücke, né? Na verdade, em alemão quer dizer simplesmente a ponte,
foi um grupo que iniciou, né, o expressionismo ali na Alemanha, né? E esse grupo ele foi fundado por alguns estudantes, né, da escola técnica de arquitetura ali da cidade de Dresden, né, na Alemanha, isso no ano de 1905. Né? Só que foi um movimento, né, embora ele seja um movimento impactante, né, que vai influenciar a arquitetura, a música, o cinema, né, o expressionismo alemão é muito reconhecido no cinema, com obras, por exemplo, como Nosferatu, né, que é o primeiro filme aí sobre vampiros, né, feito. Isso em 1924, por aí, né, mais ou menos entre 1924 e 1931. Eu acho que é 1924 mesmo, é um filme, né, branco, não há ainda fala, né, o cinema mudo, né, com apenas algumas expressões, mas essa ideia mesmo, né, de fazer esse jogo, né, entre a sombra, a claridade, né, entre o escuro, né, e a luz, enfim, então, vai influenciar fortemente, né, o cinema ali. Tem um filme interessante chamado Metrópolis também, né, bem inserido dentro desse expressionismo alemão. Enfim, só que o problema é que o grupo ele não durou muito, né? Ele é inaugurado, ele é fundado em 1905, né? E em 1913 o grupo se desfaz, né? Porque os próprios membros do grupo, né, começaram a ter ideias, né, diferentes e divergentes. Então aí o grupo acabou por se desfazer. Né? Mas a questão diz, podemos afirmar que são influências e motivações de quais vertentes? Né? As ideias de industrialização da Arte Nouveau, referências em artistas como o francês René Lalique, não, né? A Arte Nouveau ela vem depois e não tem uma ligação estreita com o movimento. Né? A observação dos efeitos luminosos nas cenas e a representação das cores em contato com a luz do sol, tendo como influência a pintura de Monet e Renoir. Né? A pintura do Monet e do Renoir, ela é, na verdade, impressionista, né? E não expressionista. Né? A impressão. Então, a questão das cores, né, para esses dois artistas, são muito importantes. Né? Enquanto para o expressionismo, embora também tenha essa importância das cores, o jogo com a luz e sombra vai ser mais importante. Né? Ó, a letra C diz assim: a preocupação em elaborar uma pintura que se aprofunda na observação ótica, experimentando as cenas, assim como os pintores Georges Seurat e Paul Signac. Né? Bem, não. O Jorge Serrault, né, ele ficou muito conhecido por uma forma de arte chamada pontilhismo, né, em que a natureza, né, o objeto de observação, era todo feito por pequenos pingos na tela. Né? Ele ia fazendo esses pequenos pingos e aí montando. Né? Esse pontilhismo, né, acabou restrito só mesmo à França, né, não tem uma difusão muito grande para outros países. Né? É interessante que hoje, né, trazendo assim, fazendo uma analogia para o mundo recente, né, na própria arte da tatuagem, hoje existe, né, escolas que trabalham com essa questão, né, do pontilhismo. Né? Então, ele vai influenciar, mas não naquela época, né, já bem no futuro. Agora, na letra D diz, o intuito de expressar uma arte de massa inspirada na fotografia, como era próprio da produção de Andy Warhol. De jeito nenhum, né? O Andy Warhol que tem essa influência muito grande aí do expressionismo. O Andy Warhol é um artista da pop art, né? Ele é dos Estados Unidos, ele vai fundar a questão da pop art, né? Aquela arte que é feita a partir de objetos banais, cotidianos, né? Tanto que uma das obras mais famosas do Andy Warhol é um litro de sopa, né? As sopas Campbell. Ele pintou esse litro dessa sopa, né? E isso hoje vale muito dinheiro. Né? Ele fez, por exemplo, retratos, né? Pinturas em cores diferentes, né? De grandes artistas, assim, ícones da cultura pop, né? O Elvis Presley, Marilyn Monroe, né? James Dean. Então ele pegava, né, a imagem dessas pessoas e ia fazendo vários quadros, né, da mesma. Então, Andy Warhol também acaba sendo influenciado por esse expressionismo, não
contrário. Então, a resposta certa, né, é a letra E. Né? A letra E diz que a influência de artistas como Van Gogh e Munch retrataram sentimentos humanos como a angústia e a solidão. Né? Você pega, por exemplo, uma arte expressionista, né, você percebe justamente isso. Né? Essa angústia, essa solidão, esse jogo, né, de escuridão, luz, né, e sombras, né, dos exemplos que eu já dei do filme Metrópolis, do filme Nosferatu também, a arte do Van Gogh, né, você pega, por exemplo, o Campo de Trigo, né, ou A Noite Estrelada, que é mais reconhecido, né, então você percebe ali uma nuance bem sombria. Né, e o Munch, a obra mais famosa, como eu já citei, é O Grito, né, que foi uma obra extremamente aí parodiada, parafraseada ao longo de todo o século XX. Tá? E, por fim, nós temos aí a questão 4. Né? A questão 4 diz assim, são informações relacionadas à vanguarda futurista. Agora diz respeito ao futurismo. Né? Então, a resposta certa, eu já vou diretamente nela aqui, a letra E. Né? O futurismo, ele acabava por enaltecer, né, influenciado por essa inovação tecnológica do início do século XX, né, então o futurismo acaba por enaltecer a velocidade, o dinamismo, né, aquilo que é a eletricidade, né, surgido no início do século XX. Né, tinha como base as ideias fascistas e o culto à violência. Né? Infelizmente, esse lado também meio sombrio aí do futurismo, né? Embora traga aí uma nova forma, né, de expressão artística, né, ideologicamente, politicamente, ele acabava ficando restrito a esses movimentos, né, ditatoriais, né, e violentos no início do século XX também. As demais questões, está dizendo ali, surgimento a partir de uma crítica de Louis Bossuet, sobre uma exposição de arte no Salão de Outono em 1905, né? Que diz respeito mais dizendo mais o cubismo. Tá? Também a valorização da cor e das misturas de tintas que deviam ser feitas na própria tela, enfatiçando a pesquisa dos efeitos ópticos. Né? Aqui, novamente, a questão do pontilhismo. Né? Visão questionadora e crítica da realidade, sugerindo o futuro em que a desigualdade social seja atenuada. Eles não tinham muito essa preocupação social. Né? Felizmente, não é isso. Né? Embora esses movimentos radicais, né, de extrema-direita no início do século XX, né, são extremamente populistas, né, com ideias de salvador da pátria e tudo mais. Mas não é o caso, então, do futurismo. A pintura futurista apoiava-se em elementos do inconsciente, baseada em teorias da psicanálise de Sigmund Freud. Não, esse movimento aqui, na verdade, está falando do surrealismo. É uma escola literária, né, e artística que a gente vai trabalhar em uma outra oportunidade. Tá bom? Então, eu encerro por aqui. Tá? Eu deixo de antemão aqui também a proposta que, se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre disponível para ajudá-los no que quer que seja. Certo? Então, até a próxima oportunidade.